Olá para vocês que estão nos assistindo nesse momento. Hoje eu vou entrevistar a Luciana Tierno, que é jornalista, é assessora dentro dessa área de comunicação para profissionais de saúde, além de apresentar o CBN Saúde, ter uma mentoria para esses profissionais também. Então ela conhece a fundo todas as dores desse lado divulgação, esse lado posicionamento, marca e comunicação com relação aos profissionais de saúde. Seja muito bem-vinda, Lu, e obrigada por aceitar aqui o nosso convite para falar sobre esse tema tão importante. Eu que agradeço a oportunidade, Vânia. Prazer enorme estar aqui. Obrigada por estar. E aqui nós trouxemos algumas perguntas que vieram através do nosso questionamento ali com alguns clientes também, dentro da nossa comunidade, e um dos pontos também do nosso pilar de desenvolvimento de carreira aqui no EBOS Lifetime. E eu vou trazer duas perguntas aqui para você nesse momento, e que elas são totalmente interligadas, e elas falam realmente dessa dor do dia a dia do profissional. Uma delas é a respeito do nicho, eu devo ou não nichar os meus atendimentos? Essa é uma grande dúvida, principalmente também de profissionais que estão iniciando na carreira ou fazendo essa transição, que eles têm um certo receio de quando nichar, eles excluírem outros públicos e assim eles perderem clientes. Então as perguntas que eu tenho aqui a respeito disso é: existe mesmo um paciente ideal? Como definir esse público e fazer com que ele me encontre? Bom, acho que o primeiro ponto aí, né, Vânia, é realmente excluir essa ideia, né, tirar essa ideia de que o fato de você selecionar esse público, entender, direcionar para esse público específico, você não está excluindo outras pessoas, tá? Acho que esse é um ponto importante de se compreender. Primeiro porque quando você identifica muito claramente quem é esse público que você quer trabalhar, que tem a ver, que se conecta realmente com as suas entregas, com as suas experiências, a sua comunicação passa a ser mais clara. Então, quando você consegue ter essa identificação, você começa a ter uma entrega melhor dessa sua comunicação. E aí sim, você vai começar a se conectar com as pessoas que realmente às quais você vai sanar as dores específicas. Porque não adianta, aquele especialista que fala para todo mundo, na verdade, ele não está falando para ninguém, né? Porque ele acaba atingindo pessoas ou chegando em pessoas que não vão necessariamente consultá-lo, porque não é exatamente a especialidade dele, aquilo que ele está se aperfeiçoando. Eu vou dar um exemplo claro aqui, né? A gente tem visto cada vez mais especialistas de vários segmentos daí da saúde que têm buscado se especializar e nichar, né? E aí é uma escolha realmente. E a partir do momento que ele nicha, então vamos supor, um terapeuta que trabalha especificamente com mulheres 40 a mais. Tá? Então, se esse terapeuta que trabalha com mulheres 40 a mais começar a fazer um conteúdo aleatório, falando, por exemplo, do público infantil, não vai ter sentido. Ele até pode compartilhar informações, ok, vai ser, né, vai ser sempre útil a informação, mas não vai conectar ao público que realmente ele quer trazer a experiência e para quem ele está realmente se especializando para tratar. Então, quanto mais ele compreender quem é esse público que ele quer atingir, mais assertivo ele vai ser na comunicação dele. Sim, e mais vai existir realmente essa conexão, como você mencionou. É a mesma coisa olharmos, por exemplo, as nossas buscas. Quando nós buscamos conhecer sobre algo, eu quero agora saber sobre finanças. Eu já tenho uma pessoa em específico que eu já ouvi algum podcast, que eu já vi um vídeo ou algo assim, que o que aquela pessoa falou se conectou comigo, então eu já vou buscá-la. A ideia do nichar é exatamente isso, é ser mais lembrado pelo público, porque se eu falo de tudo, possivelmente eu vá atingir uma ou outra pessoa em algum momento. Se eu falo de um tema específico, mais pessoas podem chegar, até por indicação ou realmente por busca ativa, sabendo que eu vou falar sobre aquele tema de maneira recorrente e a pessoa vai ficar naquela expectativa. Estou esperando o próximo conteúdo dela sobre esse tema. Então, existe uma vinculação maior quando a gente olha dessa forma,
Mas realmente o receio dos profissionais que nós conversamos e muitas vezes vemos é isso, mas aí eu vou deixar de ter uma quantidade X de pacientes, não vai deixar de ter, ok? Pode ser que por um tempo você precise falar mais daquele tema que você escolheu para conseguir atingir mais pessoas nesse público definido, só que existe também até uma chance maior de você se tornar autoridade dentro do que você fala, se você falar para todo mundo. Exatamente. E o próprio algoritmo, né, Vânia, a gente percebe hoje, só de a gente falar, né, em voz alta, qualquer coisa, você vê, você liga o celular, já está aparecendo ali a informação referente àquilo que você fala, nossa, coisa do universo. Não, gente, é o algoritmo ali que já está trabalhando para fazer a busca para aquilo que você está buscando, né, que está querendo consumir. E não é diferente isso na área de saúde. Exatamente. Então, assim, a pessoa pode escolher, o profissional pode escolher não nichar, mas também ele vai encontrar algumas dificuldades nesse quesito. Aqui, assim, para nós que já conhecemos esse outro lado, ficam mais claras do que talvez para quem está iniciando e tem esse medo de nichar nesse momento. O nichar é realmente para que você consiga até estudar mais, ter mais propriedade até dentro da sua fala, porque senão nós precisamos estudar tantos conteúdos que realmente nós vamos ficar perdidos nesse quesito. Como você mencionou, imagine eu dentro de um consultório atender crianças, adolescentes e adultos. Eu tenho uma infinidade de conteúdos para estudar, e aí, será que eu vou dar conta, pela questão tempo, não pela questão capacidade de tudo isso? E aí, se eu falo sobre um tema mais direcionado, eu vou conseguir me dedicar mais a saber com profundidade sobre aquilo, e é claro que aí também vou falar com mais profundidade. Exatamente, e você vai se tornando também mais único, né? Um pouco mais assim, exclusivo naquilo que você está oferecendo. Sim. E junto com isso, nós temos mais um questionamento das pessoas, que é dos profissionais de saúde, que é como também, além então de eu escolher esse público ideal, como eu divulgo o que eu faço sem parecer aquele vendedor agressivo, sem ser extremamente comercial. Exatamente. Essa é o grande desafio, né, do especialista em saúde, porque lembrar que assim ele não está vendendo nada, né? Ele está entregando algo, uma experiência, né? Ele está entregando um conteúdo que vai servir. Então existe uma grande diferença entre vender e servir. Embora a gente fale, né, que hoje qualquer empreendedor, e hoje o médico, ele é o médico, o profissional de saúde, ele é um empreendedor também dentro da sua área, então todo empreendedor, de uma certa forma, tem que saber se vender, se autopromover, no sentido de colocar ali em evidência o seu trabalho. Só que nesse caso não é uma autopromoção e não é uma venda, né? Ele está servindo a esse público. Então, quando ele entende que o conteúdo dele vai ser útil, né? Que vai muitas vezes, quantas pessoas, você mesma que está nessa área, né, Vânia, você deve ter muitos relatos em relação a isso, quantas pessoas já chegaram até você e falaram, nossa, como foi importante aquele conteúdo que você compartilhou, eu estava vivenciando aquela dor, e às vezes uma fala sua, um vídeo seu, já trouxe uma esperança, uma luz, né, para aquele paciente. Então, é exatamente isso, né, cada conteúdo que esse especialista disponibiliza ali na sua rede social, nos seus canais ali de comunicação, ele está trazendo luz, né, a uma pessoa que está sofrendo aquela dor. Então, é o que a gente fala que antecede a consulta, né? Começa já nessa comunicação dele, dos canais dele. Então, ele já começa a conectar esse público de maneira positiva antes mesmo desse paciente chegar no seu consultório. Sim, isso mesmo. E quando falamos disso, até penso aqui num certo exemplo, é a mesma coisa de eu estar aqui me comunicando com você, Luciana, e falar para você, venha fazer terapia. Isso não vai te tocar, isso não vai ser compreensível. Às vezes você pode até se tornar reativa com isso. E quando a gente fala de mídias sociais, é a mesma coisa da forma como nós nos comunicamos aqui. Agora, imagina, eu vou fazer uma postagem, então vou escrever lá na minha postagem, venha fazer terapia, porque eu estou com a agenda aberta. Eu não vou me conectar com as pessoas. Agora, se eu falo de conteúdo, então eu vou falar, como você trouxe exemplo, das mulheres 40 a mais, quais são os impactos na mudança de vida dessa mulher, a crise de identidade que a gente vivencia nesse período. Esse conteúdo vai se conectar
E eu não preciso nem falar para ela, se você está vivendo isso, venha conversar comigo. A própria pessoa, se ela se identificar com a minha forma de comunicar, com o meu jeito de tratar aquilo, ela vai me procurar. Então, é como você mencionou, essa venda, ela não é aquela venda direta, diferente de quando a gente está oferecendo um produto ou algo nesse sentido. Então, essa venda ela acontece de uma maneira sutil através da conexão com o profissional. Exatamente. Eu vou até dar um exemplo pessoal, né? Eu estava buscando eu estou agora, né, com 50 anos, e eu estava buscando algum acompanhamento para perimenopausa, que é uma fase, assim, de muitas transformações da mulher. E aí, o que me conectou à pessoa que hoje me dá uma mentoria, que é a doutora Marcela Blanco, uma neurocientista maravilhosa, foi justamente acompanhar o dia a dia dela e ver que ela era uma mulher real, né? Ela não estava ali só gerando um conteúdo, ela também traz um estilo de vida ao qual eu me conectei. Então, entende que essa comunicação desse especialista, ele vai muito além desse conhecimento técnico, ele vai também tem que ter uma coerência com aquilo que ele realmente é no seu dia a dia. Então, vamos supor, uma pessoa que fala, né, sobre alimentação saudável, de repente, publicar uma foto lá num junk food, né, fazendo um junk food, então, assim, é incoerente. Então, hoje, o que as pessoas buscam é justamente isso, essa conexão com esse especialista, tem essa identificação, né? Então, é o quanto existe essa coerência entre o que eu falo e o que eu entrego, né? O que eu faço e aquela experiência que realmente eu proporciono para esse paciente. E aí é realmente quando esse paciente vai ao consultório, começa a fazer ali os procedimentos, e aí ele percebe o resultado real na vida. Mas entende que não é só ir lá na consulta, seguir ali as recomendações, é uma conexão que já antecede tudo isso, né? Sim, isso mesmo. E aí, para fazermos um resumo dessa nossa fala, desse momento, a gente traz esse ponto do nichar, talvez para que fique um pouco mais fácil para o profissional, se a gente pode usar essa palavra, tente escolher aquilo que você mais gosta de falar. Se você tivesse que escolher um tema para falar, assim, por muito tempo, qual tema seria? Talvez isso possa ajudar o profissional a pensar nesse tema. O que você mais gosta de estudar? Sobre o que você mais gosta de falar? Porque isso também vai afinar no sentido de trazer essa comunicação de uma maneira muito mais mensurável, muito mais aprofundada, que nós estávamos falando aqui, né, nesse aspecto de como vender, a comunicar-se de uma maneira adequada também para os possíveis pacientes que virão a te encontrar. Então, fazer esse ajuste dentro do seu nicho, da escolha do perfil de paciente que você quer atender, o que você quer estudar e comunicar, isso já vai ajudar bastante nessa construção até do posicionamento e da comunicação. Exato, e é o que vai manter ali aquela constância, né, Vânia? Isso, porque se cada dia eu preciso pensar num tema diferente para gravar um conteúdo, para escrever, realmente vai ser um pouco mais complexo do que se eu já tiver um tema específico na minha mente, criar um calendário editorial, isso vai facilitar a minha vida. Agora, se cada dia eu quero fazer algo diferente, aí até eu vou me perder dentro do processo. Esse planejamento, ele é extremamente importante. Isso também nós trazemos na mentoria, né? Eu trago na minha mentoria, porque a gente vê essa exaustão mesmo, né? Que acontece. Porque essa coisa do improviso é ruim em qualquer área da nossa vida. E isso não é diferente quando a gente trata da comunicação. Então, ela tem que ser estratégica, ela tem que ter um planejamento, ela tem que ter um calendário já pensado. Porque muitas vezes, né, ainda mais um especialista em saúde, né, que às vezes tem uma agenda super atribulada, muitas vezes, né, a maior parte do tempo tem uma agenda atribulada, então se não entrar numa rotina também voltada a ter uma comunicação ali bem planejada, a chance de criar uma exaustão e de desistir no meio do caminho, né, é muito grande. Sim,
Sim, exatamente. E é por isso que aqui dentro do Ebos Lifetime nós também trazemos esse momento de acompanhamento com os nossos clientes, para que eles possam compreender, então, o que está pegando mais, qual é a maior dificuldade e as possibilidades de sanar essas questões também. E é por isso que a gente tem algumas aulas com convidados muito especiais como você, Luciana, e quero te agradecer por ter estado aqui nesse momento conosco. Sempre uma alegria, Vânia. Conte comigo sempre.